A paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o Bispo Pedro e eu estou orando por você. Se inscreva no YouTube, compartilhe porque alguém deve estar precisando desta palavra. Palavra divina, palavra de revelação, palavra do Espírito Santo de Deus que vai tocar alguém neste momento. Já está tocando você. Deus já deve ter mostrado alguém para você. Alguém que esteja com depressão. Isso é o que nós vamos falar. O que a Bíblia diz sobre a depressão? Alguém tem depressão? Manda esta mensagem, este vídeo que Deus vai falar com ela. Olha, preste atenção. A Bíblia fala sobre as emoções humanas, né? E embora não use a palavra depressão, traz versos que descrevem a tristeza, tristeza profunda ou mortal. Tristezas de morte que cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Está escrito em Salmos 18, versículo 4. Veja só, né? Em Salmo 119, versículo 28, está escrito assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Em Jeremias capítulo 8, versículo 18, está escrito assim: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Provérbios 17, versículo 22, está escrito assim: o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Em Salmos 31, versículo 9, está escrito assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Está escrito em Mateus 26, versículo 36, versículo 39. Em Isaías 53, versículo 3 está escrito: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Algumas versões dizem homens de dores, que sabe o que é sofrer. Então nós vemos que o próprio Jesus foi um homem de dor, ele sabe o que é o sofrimento, né? Na Bíblia não há um texto sequer que afirme que a depressão é pecado. Na Bíblia não há um texto que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé. Sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui base bíblica. Podemos encontrar o relato de algumas pessoas que atravessaram momentos em que desejaram a morte. Talvez um ponto em comum entre elas seja uma tensão, ressentimento, mágoa ou estresse envolvido, expectativas frustradas, isso tudo sempre relacionado com outras pessoas. Elias pode ser considerado o exemplo clássico de alguém que já passou pela caverna da depressão. Você pode ler essa história em 1 Reis, capítulo 19. O texto descreve Elias no momento depressivo, fugindo com medo de uma mulher e desejando a morte. Olha aí que interessante, hein? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 ao 5. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha, pedindo a morte. Já tive o bastante, ó Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Você pode conferir, está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 5.
No capítulo anterior, ele enfrentou 450 profetas de Baal. E agora teme uma única mulher? Um contraste entre a coragem e o medo. O contraditório é que ele fugiu por ter sido ameaçado de morte, mas nessa fuga passa a ver a morte como solução para seu medo, né? Então, veja a dinâmica da depressão versus restauração. Veja só, fugir para o deserto, sentar, orar, pedindo a morte, deitar, dormir, ou mudanças, fazer, conversar com ele, ir à presença de Deus, descansar, caminhar, comer, levantar-se. Com Elias foi assim, ele deixou o servo. Entrou no deserto a caminho de um dia, sentou-se embaixo de uma árvore e orou pedindo a morte, depois deitou e dormiu. Mas o anjo do Senhor veio e tocou e lhe disse: levanta-se e coma. Havia pão assado sobre a brasa e água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Em 1 Reis 19, versículos 7 e 9. A palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Elias desabafa sua tristeza e o Senhor diz: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Vem um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento vem um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor, Deus de Israel, não estava também naquele fogo. Depois do fogo houve um murmúrio, deu uma brisa suave. Então Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? E outras palavras: quem lhe deu essa missão aqui? E que propósito ou sentido você tem aqui nesta fuga, querendo morrer? Perceba a sensibilidade divina ao se revelar de uma maneira a acalmar o profeta. Há cuidado e amor ao atender a necessidade básica dele. Uma brisa suave e uma pergunta. Oricanda labassurianda labaia. Não há cobrança nem repreensão. Fica a dica ao lidar com alguém em situação semelhante. Quando uma pessoa está com depressão, Deus ele nos ensina biblicamente, né? Que você tem que ter o quê? Você não pode ter uma cobrança, você não pode ter uma repreensão sobre essa pessoa. Em respostas, Elias repete o que havia dito e o Senhor diz: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Ou seja, o importante é rever algumas realidades e mudar o foco. Quem sabe seja necessária alguma mudança. Uma nova direção é apontada e na sequência é-lhe dada uma nova missão, garantindo proteção contra tudo o que ele temia. A pergunta de Deus relembra Elias das vitórias que ele tinha conquistado no passado, pelo poder divino, incluindo o cuidado e o amor de Deus por ele. Quando enviado a Serepta para se refugiar à casa da viúva, quando alimentado pelos corvos, e quando enfrentou e venceu 400 profetas de Baal no Monte Carmelo.
Hoje, talvez o Deus eterno tenha a mesma pergunta para cada pessoa que atravessa uma fase depressiva. O que você está fazendo com sua vida? Ou quem lhe deu essa missão? A história de Elias me diz nos momentos de tristeza e depressão. É preciso ressignificar a vida e os relacionamentos. É importante saber e lembrar que há alguém por perto cuidando. Alguém que valorize e ama incondicionalmente. É válido lembrar também que a fase depressiva não define uma pessoa. Ser é diferente de estar. Ser é diferente de estar. E depressão é um estado. A leitura da Bíblia é uma forma importante de relembrar o propósito para a existência de cada pessoa neste mundo. Em Salmo 139, versículo 1 ao 5, 13 e 14. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes do ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Pode conferir. Está escrito em Salmo 139, versículo 1 ao 5, 13 e 14. Em Salmo 139, versículo 16 e 17, está escrito assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. Os salmistas também escreveram sobre como levaram suas tristezas a Deus, né? Em Salmo 34, versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Olha só, ouça o que está oprimido, né? A alma eleve a glória do Senhor e se alegre. Em Salmo 34, versículo 4, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E Salmos 34, versículo 15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmo 34, versículo 7. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Salmo de 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 19, está escrito assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todos. Se você é justo, você está passando por angústia, se você está passando por depressão, o Senhor as livrará de todas. Outra dica da Bíblia é esperarmos do Senhor e não desesperarmos. Para você que está depressivo, espera no Senhor e não se desespere. Em Isaías 40, versículo 28 ao 31, assim está escrito: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Com Deus espera é sinônimo de força, resiliência, voos altos, corridas e caminhadas sem cansaço. Em Isaías 43, versículo 16 ao 19, está escrito assim: assim diz o Senhor, aquele que te fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair junto aos carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ele já está surgindo. Você não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Quer dizer, Deus tem uma missão e um propósito para a sua vida. Cuide-se e refugie na presença do Senhor. Ele irá revelar a você e tornar conhecida a vontade dele. A paz que Jesus oferece pode ser uma realidade em sua vida. Em João 14, versículo 27 está escrito: deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o coração, nem tenha medo. Nenhum ser humano está livre do desânimo, nenhum, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, ninguém está livre do desânimo, mas o céu não nos faltará nestes momentos. Calabachu de cantarabassurianda labaia. Confie! O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade, mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Ele lê os motivos e os propósitos do coração. Esperar pacientemente e confiar quanto tudo parece escuro. Eis a lição que os líderes na obra de Deus necessitam aprender. O céu não lhes faltará no dia da adversidade. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Confia inteiramente em Deus. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se ergue de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. Não há sorriso que ele não perceba. Duas das promessas mais lindas para que Deus atravesse no vale da depressão foi escrita por Zacarias. Uma delas inclui o convite do Senhor. Zacarias 9, versículo 12, da Bíblia Viva. Venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros, aqui há esperança. Eu prometo duas alegrias para cada tristeza que vocês passarem. Olha que coisa linda. Eles atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu segurarei as ondas. Zacarias capítulo 10, versículo 11 da Bíblia Viva. Eles atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu segurarei as suas ondas. Deus abençoe. Deus abençoe. Compartilhe. Que alguém esteja precisando desta mensagem, desta palavra profética. Deus abençoe.